E aí, pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. O tema da aula de hoje será rendimento de reações. Tem dúvidas ou quer aprender um pouco sobre isso e sobre os cálculos envolvendo rendimento? Vem comigo então que eu vou ensinar para vocês na aula. Vamos lá então, pessoal. Nesta aula, conforme eu havia dito, a gente vai aprender sobre rendimento de reações, né? Ok. Quando a gente fala de rendimento de reações, é importante a gente salientar que é algo que, se a gente for, por exemplo, analisar a questão das indústrias, é uma coisa que eles procuram, assim, sempre otimizar o máximo possível. Porque, falando um pouquinho mais com relação ao ponto de vista econômico, inclusive, quanto maior rendimento uma reação tiver, vamos dizer assim, mais o pessoal da indústria vai poder lucrar com relação a isso e, e além disso, mais vai ser produzido quando você coloca uma certa quantidade lá do que você vai utilizar como matéria-prima ou como reagente, né, para qualquer reação que a indústria planeja. E isso, inclusive, no dia a dia, né? A gente, sempre que a gente vai realizar qualquer processo, a gente tentar o máximo possível um melhor rendimento para que a gente produza mais dentro de uma certa quantidade dos ingredientes ou dos reagentes que a gente utiliza, né? No cotidiano. Ok. O que, então, é importante a gente saber com relação a essa questão de rendimento? Quando a gente viu as outras aulas relacionadas com estequiometria, a gente sempre viu lá que, de acordo com a estequiometria, se a gente souber lá uma certa quantidade do reagente que foi colocado, a gente consegue calcular quanto de produto vai ser produzido para aquela quantidade de reagente que foi colocado, né? Pela estequiometria a gente consegue realizar esses cálculos. Só que o que eu não comentei muito naquele momento foi que quando a gente faz esses cálculos pela estequiometria, a gente está supondo que tudo que a gente colocou do reagente vai ser consumido, produzido uma certa quantidade de produto, só que é como se uma reação tivesse tipo 100% de rendimento, como se tipo tudo que você colocou lá do reagente vai ser consumido e vai produzir aquela quantidade de produto pela estequiometria. Isso é o que a gente chama de um certo rendimento teórico, que na realidade não é o que a gente consegue obter, infelizmente. Em geral, toda vez que a gente tenta produzir qualquer coisa, por exemplo, por reação química, o comum é que a quantidade de produto que você vai produzir quando você coloca lá uma certa quantidade X lá de reagente é sempre menor do que você poderia produzir. É sempre assim. Por N motivos, assim, seja de como foi feito o processo, de as etapas de purificação, se perdeu às vezes uma parte do que foi produzido no processo. Existem N fatores que podem influenciar nisso, mas o importante vocês saberem nesse momento é que existe uma forma de você calcular isso. Tipo, quanto você poderia obter, que seria o que 100%, né, de rendimento que a reação teria, só que quanto foi realmente obtido, que aí você consegue saber qual que foi o rendimento da reação. Então, o que, que o rendimento vai nos dizer normalmente? Se uma reação foi feita lá e aí te deu um resultado que teve 80% de rendimento, que é um rendimento bom, vamos dizer assim, para as reações químicas. O que, que significa dizer isso? Que de 100% que era para ser formado lá do produto, 80% que foi formado. Ou seja, se era para ser formado 100 gramas lá de um certo composto, você planejou lá pela estequiometria que você colocou uma certa quantidade de reagente para produzir 100 gramas do produto. Você planejou isso previamente. Só que na hora que você obteve o produto e você pesou ele, na realidade não tinha 100 gramas, tinha 80. Então, com isso, você consegue ter uma noção de quanto você teve de rendimento nesse processo. Quanto que rendeu dentro de quanto que era para render. Então, basicamente é isso que o rendimento, o que a gente chama de rendimento percentual vai dizer pra gente. Então, num caso como esse, um rendimento de 80%, se você queria produzir 100 gramas, o que você vai obter é 80 gramas. Então,
é dessa forma que a gente vai analisar o rendimento. Obviamente que quanto mais próximo de 100% tiver o valor desse rendimento percentual, melhor vai ser o seu processo, porque mais você conseguiu otimizar dentro do que você podia produzir teoricamente, você realmente se aproximou desse valor. Então, como que a gente faz normalmente para calcular o rendimento? Em geral, a gente pode usar tanto uma fórmula, que é uma fórmula que relaciona o rendimento percentual com o rendimento real que você teve, ou seja, a massa que foi efetivamente produzida de um produto, e o rendimento teórico, a massa que era para ser produzida daquele produto frente aos valores que que foi colocado de reagente. Então, a fórmula, conforme está mostrando aqui, ó, é rendimento real, né, dividido pelo rendimento teórico, que é o que é obtido pela estequiometria, vezes 100%. Esse valor aqui que der, que vai ser o rendimento percentual, vai te fornecer quanto que a reação teve de rendimento, né? Só que, além de usar essa fórmula, uma outra possibilidade também é você fazer uma regrinha de 3 também, que consegue obter esse mesmo valor. Tipo, o valor que der do rendimento teórico, ou seja, aquele calculado pela estequiometria, que a gente vai mostrar num exercício como é que... Na realidade, todos esses exercícios que a gente fez até agora de estequiometria, tudo foi relacionado com o rendimento teórico. Então, toda aquela massa que foi obtida de produto, aquele valor lá é como se fosse um rendimento teórico. Então, o rendimento teórico é como se ele fosse 100%, né? E o rendimento real, que foi o que efetivamente foi produzido na reação de um certo produto lá, ele vai ser o X, ou seja, o rendimento percentual. Ou seja, se fizer essa regrinha de 3 aqui, multiplicar em cruz e tal, no final das contas, o que vai se chegar vai ser exatamente nessa relação aqui. Ou seja, é possível, ao invés de decorar também a fórmula, fazer essa regrinha de 3, rendimento teórico 100%. O rendimento real, lá, que você sabe, tem uma determinada massa que foi obtida, é X, é o rendimento percentual. Calcula essa regrinha de 3, você vai chegar no valor do rendimento percentual da reação, certo? Vamos então fazer um exemplo aqui que mostra essa questão do rendimento, como pode ser calculado. Eu peguei um exemplo aqui só que assim, baseado nesse exemplo, as reações normalmente que envolvem rendimento, em geral, sempre vão se basear nessas informações. Então, normalmente o que vai ser dado? Vai ser dado que foi colocado lá uma certa quantidade do reagente, essencialmente do reagente limitante, que é o reagente que vai ser consumido totalmente, né? E aí ele vai informar que, após colocar essa certa quantidade de reagente, foi produzido lá uma certa quantidade de produto. Ele vai dar o valor que foi produzido, que seria esse rendimento real que eu estava falando para vocês, o quanto efetivamente foi produzido. Aí o que você vai fazer? Se baseando na quantidade que foi colocado de reagente, você vai calcular o quanto deveria ser produzido de produto, ou seja, no caso desse exercício do óxido de cálcio, ou seja, de quanto foi colocado aqui do calcário, né, que é o carbonato de cálcio, quanto que efetivamente deveria ser produzido aqui do produto, que é o óxido de cálcio nesse caso, e esse valor que foi produzido do produto vai ser o rendimento teórico. Ele é o rendimento que, se fosse 100%, seria aquilo que seria produzido. Só que o exercício normalmente vai dar qual foi o valor que realmente foi produzido. Então, se baseando nesses dois valores, o que você vai calcular pela estequiometria e o valor que o exercício vai dar, ou quando você fez um processo no laboratório você vai conseguir medir, é o que você consegue calcular o rendimento percentual do processo. Então, vamos analisar nessa reação como que eles fazem aqui. Então ele diz assim, ó, que uma amostra de calcário e de outros componentes do solo foi intensamente aquecida. Então, é só uma informação dizendo que o calcário, né, para ele produzir o óxido de cálcio e o gás carbônico, essa reação aqui precisa de aquecimento. Então, precisa aqui de um certo aquecimento para fazer com que esse calcário se decomponha e forme o óxido de cálcio e o gás carbônico. Beleza. Aí ele fala assim, a análise de
35,71 grama do calcário, ó, ele dá aqui a quantidade que foi colocada do calcário. Lembra que eu falei para vocês? Essa informação normalmente é dada mesmo, que é o quanto ele colocou efetivamente do reagente. Forneceu, ó, 13 gramas do óxido de cálcio. Beleza. Então, assim, ele disse que ele colocou uma certa quantidade desse reagente, no caso, 35,71 grama, e produziu uma quantidade de produto de 13 gramas. Foi isso que ele forneceu no exercício. Tá. Aí ele fala assim, determine o rendimento percentual dessa transformação. Basicamente, o que ele quer saber foi produzido 13 gramas. Era para ser produzido uma quantidade maior que a gente vai calcular aqui pela estequiometria. Qual foi o rendimento do processo se baseando nessas informações? É isso que ele quer saber. Então, para a gente calcular o rendimento, primeiramente a gente vai ter que calcular qual que é o valor do que a gente chama de rendimento teórico, qual que é o valor da massa que deveria ser produzida pela quantidade que foi colocado de calcário. Então, como que a gente vai fazer então? Começar esse exercício pela estequiometria mesmo, né? Primeiro, qual que é a estequiometria? Essa reação aqui não precisa nem de balanceamento, porque ela é tudo 1 para 1 para 1, então mais fácil ainda. Melhor ainda na realidade para fazer o cálculo. Então, como que vai ser feita a estequiometria aqui? Que 1 mol, ó, é 1 aqui, né? Então, ó, a gente vai colocar assim, ó. 1 mol do carbonato de cálcio vai produzir quanto do óxido de cálcio? 1 mol também, porque a proporção é 1 para 1. Então, comece sempre assim quando você for lidar com estequiometria de reagente que produz alguma coisa. O reagente para produto. Beleza. Só que ele dá informações em relação à massa, então a gente tem que transformar isso para massa. E lembra que para transformar mol para massa, o que a gente precisa usar mesmo? Sempre a massa molar. Então, normalmente ele vai dar isso no exercício, se ele não der, você vai ter que calcular com as informações que ele dá. Ele deu, no caso desse exercício, qual que é a massa de 1 mol do carbonato de cálcio, do calcário? 100 gramas. Então a gente vai colocar aqui no lugar de 1 mol, 100 gramas do calcário. E no lugar de 1 mol do óxido de cálcio, que é a cal viva, né? 56 gramas, que é a massa molar de que 1 mol de óxido de cálcio tem 56 gramas. Tá. Então aqui é de óxido de cálcio, né? Só pra gente seguir o padrão. Então a gente já tem a massa, ó, se você colocar 100 gramas, produziria 56 gramas se o rendimento fosse 100%. Vamos então calcular para os valores que ele deu. Ele deu que foi colocado 35,71, então a gente vai colocar aqui embaixo, ó, 35,71 grama do carbonato de cálcio. Isso foi o que efetivamente foi colocado. Vai produzir lá uma certa massa do CaO. Um X lá que a gente vai colocar. Então a gente vai fazer a regrinha de 3 por aqui, ó. Então, resolvendo isso aí, né, vai ficar 100 vezes a massa do CaO, aqui 35,71 vezes 56, aí passa a ser 100 dividindo. A gente fazendo essa continha aqui, a massa de CaO vai dar, eu fiz o cálculo anteriormente, vai dar aproximadamente, eu arredondei aqui, 20 gramas do CaO. Ou seja, pela estequiometria, então aqui a gente calculou 20 gramas do CaO. Então vamos circular aqui só para a gente dizer, ó, isso é a quantidade que era para ser obtida. Então, pela estequiometria, esse seria o que a gente chama do rendimento teórico, né? Porque esse, se fosse 100% de rendimento da reação, era para ser obtido 20 gramas, quando se coloca 35,71 gramas do calcário. Só que o que foi obtido que o exercício deu foi o quanto? Foi 13 gramas. Então, o que a gente vai ter que fazer nesse caso? Calcular qual que é o rendimento percentual desse processo, se baseando que era para ser 20 gramas. Então, a gente pode usar a fórmula ou fazer uma regrinha de 3 aqui, ó, que a gente faria a regrinha de 3 da seguinte forma, que 20 gramas do óxido de cálcio é se o rendimento fosse 100%, né?
Só que quanto que o exercício falou que foi produzido? 13. Então, 13 gramas do CaO é o rendimento percentual, que é a da formulinha lá. Então, esse rendimento percentual vai ser, eu fiz o cálculo antes, 65%. Ou seja, o rendimento dessa reação foi de 65%. Então, no caso de 20 gramas que era para ser produzido, foi produzido 13, o que é relacionado com 65% de rendimento da reação. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é esse estilo de exercício que vai ser dado quando envolver cálculo de rendimento. Então, basicamente, acho que era isso que eu gostaria de falar com vocês, né? Sobre essa parte de rendimento. Estudem, pessoal, e até uma próxima, então. Tchau, tchau.